Diga: Senhor Jesus, obrigado pela vida eterna. Obrigado pelo teu sacrifício voluntário e de amor a favor da minha vida. Nesta manhã, eu me arrependo de toda a confiança na justiça própria e eu deposito a minha fé no teu sacrifício, na tua morte e na tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Jesus. Come on. Yes. Aleluia. Deus é bom. Amém. Maravilhoso. Uma das coisas que eu mais amo na doutrina é que a doutrina, embora fale para a mente, mas ela vai afetar o coração e a conduta. A doutrina fala para a mente, mas ela vai afetar o coração e a conduta. O conhecimento que nós recebemos hoje, por ser conhecimento, ele foi para o cérebro, mas não tem como isso não mexer com o coração. O facto de que Jesus abriu um caminho que não havia e nos depositou gratuitamente o perdão dos pecados na nossa conta. Deus é maravilhoso, amém? Aleluia, come on, tem que arder, doutrina arde no coração também, amém? Informa a mente, mas arde o coração. E como vocês sabem, hoje é o dia dos que amam o conhecimento. Hoje é intensivo, amém? Então terminamos o primeiro tópico do dia, que era a justificação, e vamos entrar agora para o segundo tópico, que é a santificação, amém? Quem está pronto? Levanta assim o teu bloco de notas. Só quem trouxe bloco de notas. Agora levanta a lapiseira, levanta a tua lapiseira, levanta o teu telefone onde estás a gravar ou a apontar. Aleluia. O cérebro só não basta, amém? Aponta também num outro sítio. Vamos receber agora o ministro da palavra, o servo de Deus, diácono Euclides José, com uma grande salva de palmas. Meus irmãos. Como é que os irmãos estão? Estão todos bem, não é? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade e fidelidade. Senhor, nós te agradecemos por nos concederes o privilégio de estarmos aqui na tarde deste dia para aprendermos sobre a tua palavra. Senhor, que no abrir da minha boca no dia de hoje seja-me concedido a palavra com confiança, de modo a fazer notório o mistério do teu evangelho. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dê compreensão de tudo quanto havemos de abordar neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o dia hoje é praticamente reservado para falarmos sobre salvação, não é? Propriamente sobre os fundamentos em si da salvação, pilares da salvação. E em teologia fala-se da salvação na perspectiva do tempo. Amém? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Amém? Então nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo número 12, versículo 14. Eu estou a vir do Icole Bengo e já estou a respirar outros ares. Ainda estou cansado. Mas estamos aqui para
partilharmos a palavra. Amém? Estou a vir fora de Luanda, irmãos. Fiz uma viagem interprovincial para poder ministrar aos irmãos. Não é fácil, não é? Hebreus 12, 14. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Na primeira abordagem, os irmãos aprenderam sobre justificação. E agora nós vamos falar sobre santificação. Amém? Como eu disse, nós estamos a falar dos pilares da salvação. Estamos a abordar sobre a doutrina da salvação. E como também disse, desse aspecto da salvação na perspectiva do tempo, que nós fomos salvos da condenação do pecado, apontando então para a justificação em si, não é? Romanos 5:1 diz que, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ok? Jesus nos livrou, nos salvou, nos libertou da condenação dos pecados. Em Cristo já não há condenação, porque somos apresentados diante de Deus como justos, justificados, pessoas que não têm culpa, porque Jesus levou a nossa culpa. É um pouquinho difícil falar sobre santificação sem antes começar nos elementos passados, Faustino. Eu tenho dificuldade. Então, eu gosto de começar, pronto, os irmãos já ouviram, e é essa dificuldade de abordagem. Então, para nós entendermos a santificação, é muito, mas bastante fundamental, nós entendermos o estado primário do homem. E eu vou pressupor que nós, pelo facto de não ter acompanhado, não é, a viagem e tal, vou pressupor que nós já percebemos o estado primário do homem. Amém? O Faustino é bom nisso. O homem estava morto, e ele fala bem sobre essas coisas, né? Eu consigo imaginar. Estava morto, não tínhamos vida, né, nos pecados. Ele fala assim. Então, o Senhor Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Amém? Então, nós estávamos mortos. Quando ouvimos a mensagem do Evangelho, cremos nessa mensagem, respondemos a essa mensagem, recebemos vida em Cristo. Amém? E nesse ato de recebermos vida, muita coisa acontece. Ok? Acontece a justificação, acontece a regeneração, que é o novo nascimento, amém? Acontece a adoção, nos tornamos agora filhos de Deus, e acontece também a santificação, ok? Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nascemos de Deus, muitas coisas acontecem espiritualmente. E eu já mencionei esses elementos, poderiam ter mencionado mais elementos que acontecem no âmbito de nós aceitarmos a mensagem da salvação. Aleluia. Quando eu falo da santificação que ocorre no momento da regeneração, no momento da justificação,
é aquela santificação que nós chamamos santificação posicional ou santificação inaugural, que nós somos enxertados no corpo de Cristo. Aleluia. Mas então, o que é santificação? Tem aqui algumas definições para ler com os irmãos. Santificação, escrevi, é a obra que Deus começa a operar na vida do cristão com a cooperação do mesmo até o dia da vinda de Cristo. Ok? Santificação é a obra que Deus começa a operar na vida do cristão com a cooperação do mesmo, nesse caso do cristão, até o dia da vinda de Cristo. Amém? Então daí nós já percebemos que a santificação, ela é passada, é presente e é futura. O último estágio da santificação é aquilo que o irmão Wilson vai abordar, a glorificação. É o último estágio da santificação. Amém? Uma outra definição de santificação, santificação é o processo pelo qual o homem está mais próximo de Deus, refletindo a imagem de Cristo e distante do pecado. Ok? O homem está mais próximo de Deus, refletindo a imagem de Cristo e distante do pecado. Uma outra definição de santificação. Santificação é a demonstração externa da salvação. Aleluia. Santificação é a demonstração externa da salvação. Porque a salvação ocorre internamente, ocorre aqui dentro. Então, para nós vermos se de fato essa pessoa é salva, é através da santificação. Mostra-se externamente no dia a dia. Aleluia. Amém? Então, a minha abordagem hoje vai cingir-se em respondermos apenas 3 questões. O que é santificação? Quais são os tipos de santificação? Como viver uma vida de santidade? Simplesmente isso. Prático. Amém? Então nós já falamos o que é santificação. Percebemos então que a santificação em si não é um processo. Processo esse que começou quando nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Quando nós dissemos sim ao Evangelho de Cristo. Quando o Senhor Deus, na sua graça, abriu o nosso entendimento, ok? Nos fez ouvir a sua voz e nós recebemos sim a sua voz. Aleluia. Então esse processo começa aí. Deus trabalhando na vida do crente, através da palavra. Deus trabalhando na vida do crente, nessa comunhão que ele tem com o Espírito Santo. E Deus manifestando então no crente a imagem de Cristo. Aleluia. Quais são os tipos de santificação? Eu praticamente já disse. Temos a santificação posicional, santificação processual e santificação final, que é a glorificação. Aleluia. A santificação posicional, disse, ocorre na regeneração. Quando nós aceitamos o Evangelho, quando a mensagem do Evangelho brota no nosso coração. Amém? Vamos abrir só 2 textos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ok?
Paulo está a escrever à igreja, essa igreja está santificada em Cristo, ok? Então, a igreja em Cristo aponta para uma posição, é santificada, aleluia. Um outro texto para sustentar isso é o mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Paulo está a falar da santificação, da justificação, da lavagem, apontando para a regeneração, que ocorreu quando nós nos unimos com Cristo Jesus. Aleluia. Então, Ele nos santifica em Cristo para sermos santos. Aleluia. Amém? Então, o que acontece muitas vezes, irmãos? Às vezes eu penso assim: quanto mais você vai falando sobre a palavra de Deus, não é? Você vai tendo mais compreensão da palavra de Deus. Amém? Eu não sei se os irmãos já pensaram nisso que eu vou falar agora. Você já pensou, já meditou o que é novo nascimento? Às vezes nós falamos novo nascimento. Novo nascimento, nascemos. O que é novo nascimento? Novo nascimento. Amém? Novo nascimento. Não nascemos mais da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. É a Bíblia que está a dizer. O novo nascimento é nascer segundo a vontade de Deus. Esse novo nascimento que vai então ser o produto da palavra de Deus no coração do homem. O homem vai ser gerado pela palavra de Deus, não mais da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Amém? Então, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Quando nascemos, primeiramente, nascemos com a semente pecaminosa por causa do pecado original. E quando nós aceitamos a mensagem do Evangelho, nascemos de uma natureza santa. Amém? Nascemos de Deus. Aleluia. E agora que nascemos de Deus, estamos aptos para então vivermos uma vida de santificação. Aleluia. Santificação processual ou progressiva ou contínua é outro aspecto da santificação. Primeiro é a santificação posicional ou inaugural. Segundo, santificação processual, que aponta para um processo, que é diferente da justificação. A justificação ocorreu uma só vez. O Senhor não vai estar nos justificando, irmão Delírio. O Senhor nos justificou. Amém? Mas a santificação não ocorreu uma só vez. A santificação, ela é contínua, todos os dias. E é sobre isso que nós vamos abordar no dia de hoje. Aleluia. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E há muitos textos que apontam para esse aspecto da santificação contínua na Bíblia. Como é o ponto em que nós vamos nos cingir, eu vou só passar rapidamente e vamos depois voltar nele, amém? Também só para mostrar um texto aqui, porque depois o Dr. Wilson vai esclarecer de forma mais detalhada, como ele sabe fazer. O último estágio da santificação, que é a santificação final, que é então a glorificação. Quero só ler um texto, que é o de 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Estamos a falar dos tipos de santificação, não é?
Santificação posicional, santificação processual, ou progressiva, ou contínua, e santificação final. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: diz assim a palavra de Deus: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Ele está a dizer, agora somos filhos. Está a apontar para a justificação, está a apontar para a adoção, para a regeneração, para a santificação posicional. Agora somos filhos. Mas ainda não sabemos o que havemos de ser. Todavia seremos semelhantes a Ele. Amém? Seremos semelhantes na perspectiva de termos um corpo que não se corrompe, de termos um corpo que não tem pecado. Aleluia. E depois o Dr. Wilson vai abordar melhor isso. Amém? Então são esses estágios da santificação, e a nossa proposta é abordarmos então sobre a santificação diária, a santificação contínua. E isso nos remete a respondermos à questão: como viver uma vida de santidade? Amém? Por que isso é fundamental? Por quê? Porque, percebe, nós nascemos no pecado. Nascemos no pecado, nascemos em pecado e nascemos com o pecado. Quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida, somos alcançados pelo Evangelho. De fato, nós alcançamos a salvação, alcançamos a justificação, a regeneração. Amém? Só que agora nós precisamos ter uma conduta de quem foi regenerado. Precisamos desaprender a conduta velha, que a nossa natureza, Manuel José, era natural para aquela natureza. Amém? Era natural para aquela natureza carnal. Beber, se prostituir, roubar, mentir. É natural para a velha natureza. Quando nós alcançamos a salvação, a regeneração, nós falamos da libertação da condenação, não é? E a santificação aponta para a libertação do poder do pecado. Amém? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. A natureza que nós tínhamos quando não éramos cristãos não nos permitia agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Amém? Que na carne ninguém agradará a Deus. E nós não conseguiríamos andar nos caminhos de Deus. Billy Graham disse que ninguém pode viver a vida de Deus sem a natureza de Deus. Agora então nós recebemos uma nova natureza que nos habilita, que nos capacita para obedecermos à vontade de Deus. Amém? Recebemos um poder, que é então essa presença do Espírito Santo, que nos capacita a andarmos de acordo à vontade de Deus, que nos capacita a dizermos não ao pecado, coisa que nós não conseguíamos fazer na natureza carnal. Aleluia. Amém? Isso é muito forte.
É muito profundo isso. Amém? Quando você começa a ler o livro de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, vamos só ler, se calhar vamos começar daqui. Romanos capítulo 6. Eu estava a explicar isso para um novo convertido, e através disso ele gostou muito do livro de Romanos. Ele gostou muito do livro de Romanos. Ele disse, quem escreveu esse livro? Disse, não foi o apóstolo Paulo. Ele foi muito profundo. Romanos, capítulo de número 6. Os irmãos em casa podem ler todo o capítulo. Versículo. Vocês podem ler todo o capítulo, amém? Versículo 12. Não, vamos começar no 11. Diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está a dizer para nos considerarmos como mortos para o pecado. Noutrora, nós estávamos mortos no pecado. Ok? Noutrora, estávamos mortos no pecado. A salvação nos libertou, nos deu vida. Amém? Não obstante do pecado ainda existir, o apóstolo Paulo está a recomendar à igreja a se considerarem mortos para o pecado. Amém? Mortos para viver uma vida pecaminosa. Mortos para viver uma vida com a conduta que noutrora tínhamos. Amém? Mas vivos diante de Deus. Aleluia. A salvação, a mensagem do Evangelho, nos revestiu com uma capacidade de nós dissermos não ao pecado. Ok? Coisa que noutrora nós não conseguíamos fazer porque era nossa natureza, era contrário à natureza. Então você não pode andar em contrário à tua natureza. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa. Aleluia. Amém? Agora, o apóstolo Paulo está a dizer, versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok? Essa ideia de não estar debaixo da lei e estar debaixo da graça é não estar mais na carne e estar no Espírito. Aleluia. Agora que nós estamos no Espírito, nós fomos vivificados, ok? O apóstolo Paulo está a dizer, não permitam com que o pecado reine em vosso corpo mortal. Não dão espaço para o pecado. Agora vocês têm capacidade de resistir o pecado. Hebreus fala de resistir até o sangue. Aleluia. Porque nós alcançamos uma nova natureza que nos permite isso. Nós entramos então no processo da santificação. Para entrar no processo da santificação, ocorre primeiro aquilo que chamamos santificação inaugural, para te tornar santo. Daí, você agora vai vivendo uma vida de santidade diariamente. Aleluia. Hoje você pode fugir do pecado. O apóstolo Paulo fala fugir da prostituição. Amém? Foge
do pecado. Não tentes apresentar-te diante do pecado, ele vai te vencer. Vai te vencer por quê? Porque nós ainda não fomos libertos totalmente da presença do pecado. O pecado ainda está no nosso corpo. Essa carne está corrompida. Por causa dessa carne, você vai cair no pecado. Amém? Por isso, nós temos que fugir. Amém? Como viver uma vida de santidade? Vocês em casa, irmãos, podem depois continuar a ler o livro de Romanos, capítulo 6. É totalmente extraordinário. Amém? O apóstolo Paulo recomenda a forma como nós nos entregávamos para os desejos do mundo, a energia que nós gastávamos para a impureza, temos agora a gastar para a obra de Deus, temos que gastar para uma vida de santidade, de justiça e de retidão. Aleluia. Como viver uma vida de santidade? O ponto em que eu vou mencionar agora pode até ser o resumo e a convergência de todos os demais pontos. O primeiro aspecto, como viver uma vida de santidade, eu escrevi obediência à palavra de Deus. Amém? Obediência à palavra de Deus. Nota uma coisa. O ímpio, ele não vai conseguir viver uma vida de santidade, porque a sua natureza não foi regenerada. Amém? Amém? Ele não vai conseguir. Você só consegue porque Deus fez uma obra que não dependeu de ti. Simplesmente aceitaste a mensagem. E a obra da justificação, da regeneração, é exclusiva de Deus. Ele opera em nós e nos capacita com uma nova natureza para agora. Não somente a obra de Deus, mas você também tem que cooperar nesse aspecto da santificação. Ok? A primeira definição que eu falei sobre santificação diz que é a obra que Deus começa a operar na vida do cristão com a cooperação do mesmo. Não é só Deus que nos santifica pela palavra, não é só Deus que nos santifica em Cristo, como também o cristão tem que buscar essa santificação. A palavra santificação do grego significa consagração. Amém? Consagrar-se, ok? Tem esse sentido. Então, nós precisamos diariamente procurarmos viver uma vida diferente dos costumes que noutrora nós tínhamos. Então, obediência à palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em primeira carta de Pedro. Às igrejas, não é? Aos crentes que estavam dispersos, nós conhecemos como cartas universais. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Poderíamos começar no versículo 13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai internamente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Essa expressão, cingindo os lombos do vosso entendimento, em outras palavras, pode significar: coloquem bem isso na vossa mente. Ok? Atentem bem isso. Amém? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos, ok? Que antes
vocês tinham como estilo de vida. Não voltem a tomar a forma da vida passada. Amém? Aleluia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Amém? Então, nota, a santificação, ela é muito fundamental. Primeiro porque Deus, ele é santo. Amém? E o Deus que nos chamou a vivermos uma vida de santidade, ele, antes de tudo, é santo. Sendo ele santo, exige santidade para os seus filhos. Exige santidade para o seu povo. E a santidade, a santificação, vai consistir em termos uma vida, uma conduta diferente da conduta do mundo. Em termos uma conduta diferente com a conduta do mundo. Aleluia. Amém? Mas, meus irmãos, isso só vai ser possível se de facto os nossos corações foram regenerados. Porque as coisas de Deus, elas de facto têm uma ordem. Você pode vir para a igreja, pode ficar aqui 1 ano, 2 anos, mas se você não abrir o teu coração para o Senhor operar a obra de regeneração, você sempre vai perceber que é quase que impossível viver uma vida de santidade. Você está na igreja, mas vai estar preso no pecado. Por quê? Porque Cristo não te libertou ainda. Porque você não permitiu com que o Senhor operasse a obra de regeneração dentro do teu coração. Quando eu estava a falar de novo nascimento, é essa ideia que nós precisamos ter. Que algumas pessoas dizem, mas eu não consigo obedecer isso. Eu não consigo fazer isso. Esse pecado me aprisiona. Eu não consigo me libertar dele. Calma aí. Você é novo. És novo. Nascido. Nasceste de Deus. Se isso acontece contigo, 2 coisas podem acontecer. Ou é falta de informação, ou é a ausência da regeneração. Amém? Por quê? Porque a falta de informação, de fato, vai nos levar a vivermos presos no pecado quando nós somos libertos do mesmo. É o que o apóstolo Paulo estava a ensinar em Romano. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso implica dizer que aquele crente regenerado tem possibilidade de permitir com que o pecado reina em seu corpo mortal. Ele é irmão da igreja, mas está preso na fornicação, está preso no alcoolismo, está preso na bebedeira, está preso em outras práticas mundanas. Aleluia. Mas Cristo já te libertou. Em Cristo você já é livre de todas essas coisas. Então a informação, ela é muito fundamental. Aleluia. Então você, uma vez nasceste de novo, não pode dizer que eu já nasci assim. Eu já nasci assim. Você nasceu assim? Sim, mas nasceste assim da carne. Você já nasceu de novo, da nova natureza, um novo nascimento em Cristo Jesus. Com o novo nascimento te dá a possibilidade de vivermos de forma diferente. Aleluia. Amém? Então, a obediência à palavra de Deus é o fator fundamental para a santificação. Aleluia. Poderíamos falar de tudo, mas não existe santificação sem obediência da palavra de Deus. E esse aspecto da obediência é fundamental, porque todos nós já recebemos capacidade para obedecer. Aleluia. Amém? É só por isso. Não há ninguém que vai dizer que eu não consigo fazer isso. Talvez seja falta de informação ou não há regeneração. Querido, você que está preso num pecado, Cristo já te libertou. Aleluia.
Cristo já te libertou. Há um texto aqui no livro de Pedro, não sei se vou conseguir lembrar. E já encontrei. 1 Pedro capítulo 4 diz o seguinte, versículo 1. Ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. Essa expressão, armai-vos com esse pensamento, é a mesma ideia de cingir os lombos do vosso entendimento. Coloquem fortemente isso na mente. Aleluia. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ei, isso é muito forte. Aleluia. Os irmãos conseguem perceber? Você permite com que a palavra de Deus entre no teu coração. Entende essas verdades. Cristo já cessou do pecado, nos libertou desse poder. Amém? Santificação não é perfeição. Amém? Por isso que é um processo. Amanhã poderás cair, ok? Como é processo, podes levantar, sacudir a poeira e continuar a andar. Amém? Então, santificação não é perfeição. Por isso, daí é a importância da igreja, de virmos para a igreja. É a importância de quando nos encontramos com os irmãos, não é? Partilhamos sempre uma palavra, ok? Exortai-vos uns aos outros para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Quando você vem para a igreja, você ouve uma mensagem que te desperta. É Deus a trabalhar em você todos os dias, até aquele dia. Amém? Caíste, levanta, sacode a poeira, continua a andar. Amém? Falhaste, peça perdão, continua a andar. Isso é santificação. Só faz isso quem está no processo. Amém? Porque quem não está no processo, ele não tem nem tem essa preocupação. Tá? Perguntaram para o Augusto Nicodemos sobre a ideia da perca da salvação. Sobre alguém se cometer um pecado e está preocupado se perder a salvação. Ele disse, olha, se você está preocupado se perder a salvação, então você é uma pessoa salva, porque quem não é salvo nem se preocupa com isso. Aleluia. Amém? Então, esses aspectos, eles são muito fundamentais. E o apóstolo Pedro aqui, ele diz, não é? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos nas várias categorias da vossa vida, nas várias áreas da vida. Em Salmos capítulo 103, 101, versículo 3, Davi disse, ele fala sobre a santidade nos olhar. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aleluia. Ou seja, agora que nós somos filhos de Deus, somos santos, não é para vermos qualquer coisa. Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos são portas para o corpo. Você sabia disso? Os teus olhos e os teus ouvidos são portas, são janelas do corpo. Exemplo. Você está numa festa. Numa festa não. Prontos. Te ligaram na maior empresa, ou seja, na empresa que você tanto queria trabalhar, ok? Estás tão alegre da vida, ok? Depois daquela chamada, você recebe uma outra chamada de falar, olha, o teu pai morreu. Sabe o que acontece? Aquela alegria se transforma em tristeza. Simplesmente porque ouviste uma informação. Essa informação afeta o teu emocional. Amém? Tá?
os ouvidos. Não acontece conosco quando você ora por um teu irmão para se converter, por exemplo, sobretudo alguém que vive uma vida totalmente depravada na prostituição ou na bebedeira. Você ora constantemente, estás a sair do quarto, a transpirar, orar em língua e tal. Quando você sai, se depara com ele todo bem boiado e toda aquela fé por causa do que você viu. Aleluia. Então, são portas, ok? Então, você não pode ouvir qualquer coisa, ver qualquer coisa. Isso vai contaminar-te. Aleluia. Amém? Vai encher o teu ser. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que provê edificação àqueles que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ok? Palavras ofensivas, palavras obscenas. Crente mesmo que ora em língua ofende. Estranho. Aleluia. Ah, não, porque estava nervoso. Não. Alguma coisa não está bem aqui. Isso não é normal. Amém? Então, nós precisamos atentar para isso. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. O apóstolo Paulo está a falar de santificação no corpo, ok? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, saiba conservar o seu corpo. Mas o contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo está a abordar sobre o pecado da prostituição. A palavra prostituição do grego é porneia, que significa relação sexual ilícita, ok? Toda relação sexual que não é permitida por Deus, sexo com animais, sexo de duas pessoas que não são casadas, sexo de uma pessoa casada com uma pessoa que não é casada ou fora do casamento melhor, tudo isso resume-se em porneia, ok? Em relação sexual ilícita. E é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. No versículo de número 3 ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como eu disse, santificação, essa expressão dá a ideia de consagração. Essa é a vontade de Deus. Santificação é vontade de Deus. Amém? E essa santificação vai consistir em quê? Vai consistir em se abster. Ok? Vai consistir em se abster, em se afastar da prostituição. Ok? Aí irmãos estão no nosso meio, estão aqui na paz do Senhor, mas estão dentro desses pecados. E a Bíblia está a dizer que a santificação é vontade de Deus. Amém? Porque Deus que nos chamou, Ele é santo. E nos chamou para termos uma vida de santidade. E para o apóstolo Paulo deixar esse seu argumento mais forte ainda, no versículo de número 7 e 8, no 7 diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Ok? A obra que o Senhor Deus fez, nós estávamos sujos na lama. Ok? Estávamos podres. Estávamos terrivelmente maus. O Senhor nos deu banho.
e nos colocou novas vestes. Aleluia. Mas acontece que uns, estando limpos, ainda vão na lama, começam a se sujar novamente. Aleluia. Algumas vezes podes pisar na lama, escorregas, mas tu tens que cair, tomar banho e continuar a caminhar. Não pode ser o teu habitat. Aleluia. Percebem isso? Versículo 8 ele diz: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Sabe o que ele está querendo dizer? Isso que eu vos falei noutra hora sobre santificação, se abster da prostituição, considerar o seu vaso em honra, isso é mandamento de Deus. Quem desprezar essa linguagem, essa abordagem, não está a me desprezar a mim que estou a vos dizer isso. Isso é mandamento de Deus. Aleluia. Então, santificação é mandamento de Deus. Aleluia. Amém? E o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo número 4, a partir do versículo 17, até o versículo 22 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai abordar sobre a conduta de santidade em Cristo Jesus. Ok? Ele no versículo 17 vai falar sobre pessoas que estão ainda com entendimento obscurecidos, estão separados da vida que é em Deus. Mas nos versículos posteriores ele diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é o que o tens ouvido, ok? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E não apenas isso, depois ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que isso quer dizer? Quanto ao trato passado, quanto à velha natureza, quanto à vida passada, a ideia de se despojar é tirar essa roupa, amém? É se despir, não para ficar nu, mas para se vestir de uma roupa de santidade, uma roupa de pureza, uma roupa de justiça. Aleluia. Depois ele vai falando vários pontos. Pelo que falar a verdade uns aos outros, não mintais. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha, fazendo o que é bom com as suas mãos, para que repartir com o que tiver necessidade. Irai-vos, não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Paulo vai dando várias instruções de aspecto que nós precisamos seguir agora. E isso é o processo de santificação. Aleluia. É o processo de santificação. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo vai falar sobre o aspecto do pensamento, o que é que deve ocupar a nossa mente. Ok? Tudo que é amável, tudo que é bom, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Porque às vezes nós vimos tanta coisa imunda. Às vezes você vê crentes assistirem aquelas parvoíces, está a ver? Parvoíce, um cristão está aí a rir com aquelas parvoíces. E o que depois acontece? Quando entra pela porta, em algum momento tem que sair, tá? Depois começam a falar muita coisa que não tem nada a ver. O crente, no meio dos santos, está a falar de coisas torpes. Aleluia. O apóstolo Paulo fala sobre coisas que não podem se nomear no meio dos santos, porque são coisas torpes. Aleluia. Santificação, meus irmãos, é sobre isso. É sobre conduta. Aleluia. É sobre manter uma comunhão com Deus e obedecer a sua palavra. Porque do outro lado, Deus nos santifica pela sua palavra. Amém? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a santificação vai consistir em andar na contramão do mundo. Podemos vestir as mesmas roupas,
falar a mesma linguagem português, mas o nosso modo de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar a vida deve ser santa, deve ser diferente, deve ser renovada, porque Cristo iluminou os olhos do nosso entendimento. Tem que haver diferença entre o Filho de Deus e a criatura de Deus. Tem que haver diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, aqueles que não buscam a Deus. Mas às vezes nós queremos ser semelhante ao mundo. Aleluia. Nós não tínhamos solução nenhuma se Cristo não se disponibilizasse para vir salvar os homens. Amém? Então Cristo morreu na cruz para nos salvar. E de fato Cristo nos salvou. E nos colocou nesse processo da santificação, que é um aspecto em que nós precisamos fazer diariamente. A leitura da Bíblia. Amém? Como é que você quer crescer em santificação se você não tem uma vida dedicada à leitura da Bíblia? Um aspecto que eu me estava a esquecer, uma das diferenças da santificação e da justificação, irmão Faustino, é que a justificação, ela não tem nível, ela é reta para todos os homens. Mas a santificação não. A santificação, uns podem ir mais profundo em relação aos outros. Mas na justificação, como estava a dizer aquele irmão Benedito, nós estamos nivelados na mesma régua. Na santificação, não. Quem mais se consagra é mais santificado em relação ao outro. Está mais bem próximo. A imagem de Cristo é mais refletida nele do que no outro. Aleluia. Daí a necessidade e a importância de nós atentarmos para a palavra de Deus, meditarmos a Bíblia, orarmos continuamente e mantermos uma vida dedicada a Deus. A santificação, a ideia da santificação não é sair do mundo. Ok? Agora estou no ritmo. Mas pronto. Bem, a ideia da santificação, e ele não me deu mais tempo. A ideia da santificação não é sairmos do mundo, amém? Não, irmãos, essa coisa porque vamos construir um condomínio só de crentes e tal, isso não existe, amém? A santificação é no meio dos mundanos. Nós estamos lançados no meio dos lobos. Como astros precisamos brilhar nas trevas. Isso é que é santificação. Amém? Porque se for para isso, Deus nos tira do mundo, acabou. Como é que queremos nos afastar do mundo se é pelo mundo que estamos aqui? Amém? Então é no meio dos teus colegas no trabalho, na escola, no bairro, que você precisa manter uma vida de santificação. Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida de santidade, a vivermos de acordo à Tua boa vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Uma igreja forte é uma igreja que investe no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aleluia. E nós temos isso. Tem aqui 10 horas de oração, agora seminário de instrução. E isso torna uma igreja forte. Aleluia. Preparar os membros para enfrentarem as dificuldades aí fora. Meus irmãos, alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma questão? Apesar de eu ser claro, não fui tão claro, mas pronto. Vamos lá, meus irmãos. Tem aí, irmãos, tem dúvida? Não tem protocolo aqui?
Aqui eu servo Jacques. Se eu tiver dificuldade de responder às vossas questões, tem aqui os irmãos vão me ajudar. Quero garantir que não sei tudo. Bem, Pai do Senhor, igreja, obrigado, né? Estou feliz por cá estar, estou a aprender bastante. Obrigado também, agradeço também ao pré-leitor pela forma sábia que dissertou o tema. A minha questão é, o momento que o pré-leitor ancião estava a dissertar o tema sobre a obra da santificação, disse que na obra da santificação o homem deve cooperar. E a minha questão é, a vida da santificação depende de nós ou de Deus em nós? Se por acaso na primeira intervenção ouvi que isto não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Isto, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 9, Paulo estava a falar sobre a salvação, não é? Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo estava a falar sobre a salvação. Amém? A salvação é obra exclusiva de Deus. Amém? Tá? Mas nós estamos a falar sobre a santificação. A santificação, ela vai ocorrer depois de ter acontecido a salvação. Ok? Pronto, nós estamos a falar da salvação na perspectiva do tempo. Quando falamos de santificação, existem duas esferas da santificação. A santificação posicional, que ocorre quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos enxerta no corpo. E a santificação processual, que tem aqui duas variantes. O homem coopera. Essa cooperação do homem, dizem os teólogos, que ela é passiva. Todavia, é uma cooperação do homem. O homem coopera nesse aspecto da santificação. Mas agora, o texto que mencionaste está a falar de salvação, não santificação. Ou quando falou da primeira intervenção, primeira intervenção do irmão que falou da justificação, ou eu aqui a falar da primeira intervenção. Ainda o pré-leitor havia dito que a santificação é a manifestação da salvação. Sim, desta feita, a manifestação da minha salvação é de facto que depende de mim ou de Deus. A santificação que eu faço é de mim ou de Deus? A santificação ocorre Deus e o homem cooperando. Deus lança os seus mandamentos e o homem obedece a esses mandamentos. É a cooperação do homem e Deus. Ok? Isso aqui é que me leva à salvação. Não, já é salvo. Santificação é só para quem já é salvo. Santificação, estamos claros. Mais irmãos? Eu. Sim. Na doutrina da santificação posicional, o problema é externo, prefiro não. Na doutrina da santificação posicional, o pregador, primeiro vou contribuir. A doutrina da santificação posicional, ela explica que todo crente é santo e não há crente que não seja santo, porque após a justificação, o crente é santificado. Porém, na abordagem do pregador, o pregador disse que no momento quando estavas a falar sobre os velhos, um crente no meio dos santos. Não entendi bem essa abordagem. Que todo crente é santo, agora um crente no meio dos santos. Ok, amém. São apenas só designações diferentes. O crente também é santo. Um crente no meio dos santos é santo no meio dos santos. Não são aspectos diferentes. Tá? Um crente, ele também é santo. Só que eu só falei um crente no meio dos santos, ou seja, no meio dos outros crentes, na verdade, tá? Não há desassociação aqui dos termos, tá? São apenas termos diferentes, mas que apontam
para a mesma pessoa. Esse crente aqui não é um crente que só crê de cabeça, é um crente cristão no meio dos outros irmãos. Amém? É nesse sentido. Acho que era só para não falar um santo no meio sim. dos santos, talvez Pronto. só para diversificar. Sim, ok, para não falar última santo, pergunta, não por santo. favor. Precisamos encerrar esse tempo, esse momento. Irmão Marcos Ndombel, a.k.a. Marcos Pedro. Pai do Senhor, igreja. Amém. A minha dúvida consiste no que o preleitor disse. Não fomos libertos totalmente do pecado. Gostava de entender. Como assim não fomos libertos totalmente do pecado? Nós fomos de facto libertos do pecado, mas quando eu falei nesse aspecto, eu estava a me referir à presença do pecado, ok? Nós ainda não fomos libertos da presença do pecado, ok? Não obstante termos sido libertos do pecado, diariamente, quando nós falamos da salvação na perspectiva do tempo, nós falamos que nós estamos sendo salvos. Salvos de quê? Salvos do poder do pecado. Apesar de termos sido salvos do pecado, desse poder, não é? O pecado diariamente ele vai lutando para ganhar espaço em nós, ok? Mas agora, relativamente à presença do pecado, nós ainda não fomos libertos. O apóstolo João fala que o pecado está em nós, ok? É nessa perspectiva. E o Dr. Wilson vai abordar sobre essa libertação da presença do pecado. Meus irmãos, muito obrigado. Salvo se alguém tem mais uma questão, só aqui uma exceção. Obrigado. Vamos ficar de pé um instante para podermos dar término a essa primeira parte do nosso seminário e podermos entrar para o momento do partir do pão, amém? Aqui estamos a praticar o Atos 2:42 com maior ênfase na parte da doutrina dos apóstolos. Então as irmãs já estão... Não, we'll just pray. As irmãs já estão a preparar o grande momento, o outro grande momento. Mas nós queremos orar, não é? Agradecer a Deus por esse momento, consolidar o ensino. Então curva a tua cabeça no instante. Queremos agradecer a Deus e orar em função daquilo que ouvimos. Alguma coisa se aplica à nossa vida com certeza. Como disse, a doutrina não é só para informar a mente, mas é também para modelar o comportamento. Então você vai orar, buscando se adequar àquilo que você ouviu, pedindo que Deus opere a sua obra, se comprometendo com obediência à palavra. Estamos em oração no nome de Jesus. Feche os teus olhos, ore a Deus. Ore e peça que Ele te liberte cada vez mais, que Ele te santifique cada vez mais pelo poder da sua palavra, no nome de Jesus.
as palavras. Por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto. Ao grande eu sou, eu venho declare, eu entro nos santos dos santos. é por teu sangue. Eu posso entrar. A ti Somente eu canto. ao grande eu sou. Exalte, eu entro. Nos santos dos Adoro, santos. Por teu sangue eu posso entrar. a ti Somente eu canto. ao grande eu sou. Eu venho honrar. Eu adoro A ti. adoro a ti, Jesus. Eu adoro a ti. Adoro a ti, Jesus. Eu adoro a ti. Pois teu nome é santo. Ele é santo. Pois teu nome é não temos outro além de ti. Só ele é santo. Pois teu nome é só ele é santo. Não temos outro além de ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti, Jesus. Eu adoro a ti. Adoro a ti, Jesus. Eu adoro a ti. Adoro a ti, Jesus. Pois teu nome é só ele é santo. Pois teu nome é santo é o Glória a Deus. Diga, querido Pai, eu recebo a tua palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus.
eu assumo nesta tarde o compromisso da santificação. Eu decido cooperar com Deus por meio da obediência à sua palavra, para que eu seja cada vez mais conformado à imagem do teu Filho, Jesus Cristo. Diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Então, agora nós temos uma ordem protocolar para irmos levantar as nossas refeições. Os irmãos vão desculpar, eu disse partir do pão, mas é partir do bolinho e do biscoito, mas vai acabar tendo o mesmo efeito, amém? Recebi agora a indicação que é para ficarmos nos nossos lugares.